gente lembrar que Jesus ele revolucionou a história da humanidade e foi através do ensino, não foi através de outra coisa, foi através do ensino. Jesus é lembrado até hoje por causa dos seus ensinos. Lembra-se dos milagres, lembra-se de muitas coisas que Jesus fez, mas quando trazemos à memória o que realmente causou a revolução com a chegada de Jesus na Terra foi o ensino. O ensino de Jesus foi quem fez toda a mudança e representatividade dentro do ministério dele e das pessoas que estavam com Jesus e que foram mudadas por causa do ensino que ouviram de Jesus. Então, não será diferente conosco. Nós só causaremos impactos como igreja nessa geração se os ensinos de Jesus estiverem enraizados em nós, de tal maneira que as pessoas possam nos chamar de cristão, assim como chamou Paulo e Barnabé quando eles chegaram na cidade de Antioquia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 25. E o texto vai dizer: e foram pela primeira vez chamados de cristão, sem eles precisarem falar: olha, nós somos cristãos e frequentamos a sinagoga de Jerusalém, nós somos cristãos e frequentamos a sinagoga da Galileia, nós somos cristãos e frequentamos a sinagoga de Nazaré. Não, eles não precisaram falar nada, mas os ensinos de Jesus estavam tão enraizados neles que quando as pessoas olhavam para eles, lembravam de Cristo. E aí eles foram chamados de cristãos. Amém? Então eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Emerson, que tem confiado voltar onde ele ministra a palavra a nós. Nesta noite eu louvo a Deus pela vida da pastora Érica. Eu louvo a Deus pela vida de cada discípulo que aqui está nesta noite. Que Deus possa ter misericórdia de vocês nesta noite e nos usar por bondade para, de maneira contributiva, a gente poder crescer junto, porque o nome do projeto é tudo para crescer. Então, que a gente possa crescer juntos dentro deste tempo de oportunidade que Deus ele tem nos dado. Bom, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do verso 14. Carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso de número 14. Alguns já falam 14, mas tudo na mesa. Amém? Está escrito assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Esse é o texto que nós vamos estar falando um pouco nesta noite. Estudar a carta aos Hebreus é estudar uma das cartas mais importantes dentro do Novo Testamento, pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo, por ser ela uma carta doutrinária, ela é uma carta que ensina muitos conceitos doutrinários, desde a implantação da fé, que é uma doutrina bíblica, e até a sua supervalorização, que é em que nós colocamos a nossa fé. Então,
Hebreus, ela se constitui uma carta doutrinária, pelo menos por esses dois motivos. E ela também é muito importante, porque ela é uma carta que, se nós não tivéssemos nenhum material escrito do Antigo Testamento, ela seria suficiente para nós entendermos o que aconteceu no Antigo Testamento. Porque ela dá respaldo para tudo. Ela fala como era o templo, ela fala como era o sacrifício, ela fala como era a adoração, ela fala como funcionavam os sacerdotes, ela fala da implantação da lei com Moisés, ela fala do ministério dos anjos, ela fala do Melquisedeque, ela vai falar de todos esses aspectos que estão no Antigo Testamento e que só aparecem no Novo Testamento dentro desta carta. Já vista Martinho Lutero, ele vai dizer que se toda a Bíblia fosse queimada e só achasse dela o Evangelho de João, a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus, era o suficiente para a gente entender tudo que Deus quer do homem. O Evangelho de João, porque trata da divindade de Jesus Cristo. O Evangelho de João trata do lado divino de Jesus. O Jesus não apenas como Filho de Deus, mas como Deus. É por isso que o primeiro verso do Evangelho de João, ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele já começa dizendo quem é Jesus. A apresentação de João dentro da sua carta é mostrando quem de fato é Jesus, porque infelizmente naquela época existia muita gente que não conhecia Jesus como de fato ele era. Conhecia Jesus como o filho do carpinteiro, conhecia Jesus como o filho da Maria, a ponto de um dia ele estar em uma ocasião e alguém falar assim: mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Então, entre nós, as suas irmãs e os seus irmãos conheciam ele, mas como o filho do carpinteiro, e não como de fato ele era, o Deus encarnado, o Deus humanizado, Deus que se fez carne, que o próprio João vai dizer também no mesmo capítulo 1, no verso 14, que ele se encarnou. Então, ele é um Deus, um ser pré-existente, antes de tudo, e o Evangelho de João vai tratar justamente isso, essa questão da divindade. A carta aos Romanos, ela seria de suma importância porque ela vai tratar do elemento fé. Então, Lutero vai dizer: se nós achássemos, encontrássemos da Bíblia só o Evangelho de João, conheceríamos a divindade do Cristo. Se nós encontrássemos o livro de Romanos, ou a carta aos Romanos, teríamos ensino suficiente para saber aonde precisa estar depositada a nossa fé e qual a importância do Evangelho. Qual a importância do Evangelho para a nossa vida. Tanto que ele vai dizer que o Evangelho ele é sabedoria e ele também é poder de Deus para salvar o ser humano. E a carta aos Hebreus, por conter toda a história dos sacrifícios, para poder a gente entender por que Jesus precisou morrer daquela forma, ser sacrificado daquela maneira. Se nós tivéssemos apenas um material que só mostrasse a crucificação sem nada vindo antes, ficaria sem sentido entender o porquê que Jesus precisava morrer daquela maneira, o porquê que ele precisava padecer daquela forma. Então, esses três livros são muito importantes. Não quer dizer que os outros não sejam, mas que de toda a Bíblia, se nós tivéssemos somente esses, já seria o suficiente para a gente não se perder em nenhum tipo de vento doutrinário que afasta o homem de Deus. Esses três já seria o suficiente. Embora nós tenhamos todos, e mesmo assim ainda tem gente que se perde. Nós não temos só os três, que já seria suficiente. Nós temos o conjunto completo e ainda tem gente que se perde. Amém? Então o texto que nós lemos aqui fala de Jesus como o Filho de Deus e apresenta ele como o grande sacerdote que penetrou os céus, a
após ter passado um tempo aqui na terra como homem, e esse texto, o escritor aos Hebreus, que alguns aqui vão defender a ferro e fogo, que foi Paulo, outros vão dizer que foi Áquila, outros vão dizer que foi Timóteo, e enfim, é por isso que a teologia e a história até hoje defende como autor anônimo. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Embora os escritos desta carta tenha muita condição para ter sido escrito por Paulo, eu ainda prefiro deixar ela como carta anônima, pelo menos por dois motivos. Primeiro motivo, todas as cartas que Paulo... Só que é engraçado, né? Quando você lê a carta aos Hebreus, se você fechar os olhos, a forma de escrever é típica de Paulo. Típica. Agora ele fala... Foi a continuação dele escrevendo. Tanto que tem uma edição de Bíblia, que na carta aos Hebreus está Carta de Paulo aos Hebreus. Então, familiar me parece a linguagem. Tipicidade. Só que pelo menos dois motivos aqui levam-nos a não fazer esta afirmação. Você pode deduzir que sim. Primeiro motivo. A carta aos Hebreus foi escrita a partir do ano 69 depois de Cristo. Se a carta foi escrita a partir do ano 69 depois de Cristo, não tem como Paulo ter escrito, porque Paulo morreu em junho de 68 depois de Cristo, decapitado por Nero, como diz a história. Então não teria como ele ter escrito a carta, a não ser que alguém consultou algum tipo de mesa branca e recebeu a ditação e... né? Mas enfim, nós não acreditamos que isso foi possível, então não tem como ter sido Paulo dentro desse aspecto. O segundo motivo, todas as outras 13 cartas que Paulo escreveu, ele coloca o seu nome, porque era normal o remetente da carta dizer quem era que estava escrevendo e para quem era. Então, se nós vemos as outras cartas, sempre vai começar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a Timóteo, a Tito. Então, todas as cartas vão começar com essa informação que é preciosa para o leitor da Bíblia e para o estudante da Bíblia. Então, Paulo não fez essa apresentação. Então, esses dois motivos levam-nos também a poder até pensar que Paulo não tenha sido o autor desta carta, por causa da data, né, e por causa da informação que ele não deu. Embora exista uma linha de pensadores que acredita que a carta aos Hebreus não foi escrita tão longe assim como aparenta. Só que um dos motivos para defender que a carta não foi escrita num período mais tardio são a forma de linguagem que é usada. Porque a carta aos Hebreus começa aos irmãos espalhados por toda a terra. Então está falando de um momento de diáspora, está falando de um momento em que os irmãos, em que a igreja teve que se dividir. E até antes disso a igreja estava muito junta, então não tem como querer defender que a carta foi escrita antes desta data para tentar encaixar Paulo como autor. Embora quando a gente lê, a gente fala, meu Deus do céu, é Paulo que estava segurando essa pena, não tem outra forma de enxergar. Mas a gente sabe que ele deixou bons discípulos. Paulo deixou Timóteo, Paulo deixou Tito, Paulo deixou Áquila e Priscila, Paulo deixou pessoas que foram especialistas. Paulo ficou 1 ano e 6 meses na casa de Áquila e Priscila, foi o suficiente para nascer a igreja de Corinto, que nasceu dentro da casa desses dois discípulos, desse casal. E aí, depois que Paulo vai embora, a narrativa bíblica vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que chega na cidade um homem de muita eloquência e fervoroso em espírito chamado Apolo. E
E aí Áquila e Priscila ficou olhando ele, a maneira que ele ensinava, a maneira que ele falava e tal. Ele é bom, só que eu preciso levar na minha casa para ensiná-lo pontualmente. Ou seja, ele era bom, mas não era ainda o tipo de pessoa que pudesse passar pelos critérios de Áquila e Priscila, que foram alunos de Paulo. Aí o texto vai dizer que eles levam Apolo para a casa deles e ensina pontualmente as Escrituras. Então eles eram pessoas avalizadas para isso. Então por isso que vai ter algumas pessoas que vai defender. Se não foi Paulo, provavelmente foi algum discípulo dele, alguém que esteve muito próximo do apóstolo e aí conseguiu extrair com tanta precisão essas informações que estão contidas dentro desse livro, desta carta, melhor dizendo. Até porque esta carta trata da superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo. Esta carta enfatiza tanto a superioridade de Cristo, que é a única carta na Bíblia que Deus chama Jesus de Deus. Capítulo 1, carta aos Hebreus, verso de número 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí ele vai continuar dizendo, vai continuar a discussão, mas quando chega no versículo de número 7, ele diz: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então é Deus falando de Jesus e chamando Jesus de... Dos anjos ele fala, Deus fala: dos meus anjos eu faço eles ministros e labareda de fogo, mas do Filho eu digo: ó Deus. Você conheceu algum testemunho de Jeová que não acredita que Jesus é Deus? Leia aqui e vê o que você entende. Porque não precisa nem forçar a interpretação. O que você entende disso? Porque o texto já começa dizendo que, havendo Deus, em outro tempo, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou através do Filho. E aí ele começa a falar do Filho. E quando chega no verso de número 7, Deus diz: do Filho diz: o teu trono, ó Deus. Então, é dentro desta carta que o escritor vai mostrar a superioridade do Cristo. E para mostrar a superioridade do Cristo, precisava enxergá-lo como ele de fato é, como Deus. Se a gente não enxergar Cristo como Deus, a gente não vai compreender a superioridade. A gente vai começar a comparar Cristo com criaturas. Então aqui, nesta carta, ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, ele vai falar que Cristo é superior à lei, ele vai falar que Cristo é superior a Moisés, ele vai falar que Cristo é superior ao templo, ele vai falar que Cristo é superior ao sacerdócio araônico, ele vai falar que Cristo é superior a todas as coisas que foram criadas, porque Cristo era o objetivo de tudo aquilo que foi criado. E era o objetivo. Então tem muita gente que, quando você está falando do Evangelho, quando você
através do ensino, através de uma palavra, ele pode trazer libertação para a sua vida. A pessoa está assim, é mesmo, é legal. É quando você fala assim, olha, um anjo pode acampar ao seu redor e te dar o livramento da pessoa já. O anjo. Tem pessoas que sentem mais emoção quando fala do anjo do que quando fala de Cristo. E aí a carta vem justamente para mostrar que Cristo é superior aos anjos. E tudo isso acontecia na época que a carta foi escrita, porque os próprios judeus valorizavam muito esses momentos. Os judeus receberam muitas visitas de anjos. O próprio Abraão abrigou anjos na casa dele. E foi um anjo que falou para Abraão, olha, daqui a algum tempo a sua mulher vai ter um filho. O nome dele vai ser Isaac, viu? Como assim? Minha mulher já amorteceu, ela já está de idade, não tem mais como isso acontecer. E aí a Sara, escutando atrás da porta, a mulher escuta bem, deu risada. E o anjo falou assim, por que ela riu? Está achando impossível? Então fala para ela, viu? Fala para ela, para Deus nada é impossível. Não precisou Abraão falar. Ela escutou que ela estava atrás da porta, ouvindo tudo. E aí passou o tempo, nasce o Isaac. Mas quem foi dar a notícia para Abraão daquilo? O anjo. Então eles acreditavam muito. E quando eu falo que eles acreditavam, não quer dizer que eu não acredito que eles existam e que eles atuam hoje. Mas não com tanta frequência como era no Antigo Testamento. Então eles valorizavam demais essa questão do anjo, eles valorizavam demais a figura do Moisés, eles valorizavam demais a figura do Arão, valorizavam demais a estrutura do templo. E aí a carta precisou ser escrita para mostrar que o objetivo de tudo aquilo era eles enxergarem a Cristo, porque Cristo era superior a todas essas coisas. Amém? Tranquilo? Mas voltando lá para o capítulo 4, o verso 14 diz que Jesus ele é o nosso grande sumo sacerdote. Grande sumo sacerdote. É comum a gente ouvir assim, não, eu não preciso mais de sacerdote sobre a minha vida porque Jesus é o meu sacerdote. Eu não sei se você lembra, mas no período mosaico, quantos sumos sacerdotes existiam atuando de uma só vez? Quantos existiam atuando de uma só vez? Quantos grandes sumos sacerdotes existiam atuando de uma só vez? Gente, aqui é o lugar. Eu acredito em um só. Alguém mais quer dizer? É isso aí. Só atuava um sumo sacerdote por vez. Agora, sacerdotes tinham muitos. Os sacerdotes eram os que estavam ali servindo no altar, no templo, no incensário, na mesa da preposição. Mas sumo sacerdote só tinha um. E ele só era acionado uma vez no ano. No dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão nacional, esse sumo sacerdote ele era acionado. De que maneira? Ele precisava entrar no lugar santo e depois entrar no lugar santo do santo para interceder por toda a nação. E lá ele oferecia o sacrifício, aspergia o sangue sobre os quatro cantos da arca. E aí Deus se manifestava no meio da arca de alguma forma sobrenatural, recebia o perdão do povo e ele saía, sacrificava um bode, que chamava-se de bode expiatório e bode emissário. E eles lançavam sorte através do urim e do tumim. Então em um bode caía a sorte, no bode que caía a sorte, ele morria. Quando você está com sorte, você morre. Então no bode que caía a sorte, esse morria, que representava o sacrifício para o perdão. E no bode que não caía a sorte, ele era mandado embora. Então quando você está com sorte, você morre. Quando você está sem sorte, você vai embora.
Então, o bode que não caía à sorte, ele era chamado de bode emissário. Então, o sacerdote estendia a mão para o povo, o sumo sacerdote estendia a mão para o povo e a mão para o bode emissário, e era como se fosse uma transferência da transgressão. A transgressão do povo passava para aquele animal, e aquele animal era lançado ao deserto, simbolizando que estava afastando o pecado do povo, levando o pecado do povo embora. Então eles faziam isso anualmente, no 7º mês, chamado de festa de Yom Kippur. Então o sumo sacerdote só era acionado uma vez no ano. E ele refazia a representação da cobertura do pecado. Chama Yom Kippur, porque Yom é dia, e Kippur vem da palavra Kepar, que quer dizer cobrir. Por isso que o nome daquele negocinho que os judeus usam na cabeça é Kepar, cobrir. Então, o sacrifício que era feito por aquele sumo sacerdote não tinha poder de perdão, tinha poder de cumprir. Era como se fosse colocado anualmente um pano sobre o pecado do povo. O tempo passando, daqui a pouco esse pecado estava descoberto de novo, daqui a pouco tinha que cobrir de novo. Passava um ano, o pecado estava descoberto de novo, tinha que cobrir de novo o pecado. Eles iam repetindo isso. E esse sumo sacerdote ele era acionado todos os anos para fazer esta oferta a Deus e aí aplacar a ira de Deus. Ainda tinha isso, né? Porque quando não fazia ou se não fizesse, acendia-se a ira de Deus contra o povo, e o povo poderia ter sido destruído pelo próprio Deus por negligenciar o que Deus tinha mandado fazer. Então o escritor aos Hebreus, quando ele faz essa associação, ele diz que Jesus ele é o nosso grande sumo sacerdote, que de uma só vez, de uma vez por todas, fez esse sacrifício, entrando no Santo do Santo, mas não o Santo do Santo construído por Bezaleel, e nem o Santo dos Santos reformado por Herodes, mas o Santo do Santo feito por Deus, o tabernáculo no céu, e entrou com sangue nas mãos, e de uma vez por todas, deu perdão para todos nós. Não só cobriu, mas deu perdão. É por isso que quando João o Batista, e não João Batista, porque tem muita gente que acha que o nome de João Batista, Batista é sobrenome. Não é. Ele foi chamado de João o Batista, porque Batista vem da palavra baptismo, que significa batizador. Então, João, o que batizava. Quando João está nas margens do Jordão, e o Cristo está vindo para ter um encontro com ele, ou para se apresentar a ele, Deus deu um sinalizador para João Batista. Deus falou para João Batista assim, isso está no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso de número 15. Vai ter essa história que eu estou contando agora para vocês. Deus deu um sinalizador para ele, dizendo, olha, aquele que você vê, o Espírito descer sobre ele e permanecer, é ele. Aquele que você vê o Espírito descer e permanecer, é esse. Vamos ter tentado hoje, né? É desse que eu estou falando. Então João, ele estava ali fazendo essa prática no Jordão, mas os olhos dele estavam sempre, vendo de que maneira que o Espírito Santo ia descer e pousar sobre a vida de alguém. E aí, de repente, ele vê, no dia que Jesus está indo até ele, o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba, até Jesus e permanecer em Jesus. É daí que ele olha e fala, é dele que eu estava falando. Ele é o que tira o pecado do mundo, e não mais o que cobre. Porque o que cobre era o sumo sacerdote. Mas ele tira. Então, quando Jesus entra e senta, ele não veio para cobrir pecado, ele veio para perdoar pecado. Então, o escritor aos Hebreus diz que é necessário que em nós seja conservada, verso de número 14 do capítulo 4, uma
sacerdote, o nosso grande sacerdote, é uma coisa. Saber que ele é, ter isso como uma verdade. Agora, manter a confiança nele durante as intempéries da vida é uma outra realidade. Por isso que a palavra para confiança, do grego, significa homologia, que significa reconhecimento. Então o escritor está dizendo assim: temos um grande sumo sacerdote que entrou aos céus e manteve toda a ação sacerdotal, levando sangue nas mãos para perdão de pecado, e o que ele requer de nós é que nós mantenhamos uma firme confiança, reconhecendo ele como de fato ele é. Reconhecendo. E ele vai dizer por que a gente precisa fazer isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Ou seja, os tipos de tentações que nós enfrentamos, Jesus também passou na sua própria pele. Por isso que o escritor diz: porque temos um sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas não cedeu. Ele foi tentado, mas não abriu concessão para viver o pecado. A palavra para tentação é peiradizo. O grego, peiradizo. Peiral, que é a palavra, o verbo tentar. Essa palavra significa pôr à prova, experimentar o caráter. A palavra tentação, no grego, peiradizo, significa experimentar o caráter ou pôr à prova. Quando Jesus é batizado nas águas do Jordão, esse Espírito que repousa sobre Jesus conduz ele para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus, após ser batizado, ele foi para um teste de formação de caráter. Por isso que o escritor fala que ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado de todas as maneiras. Esse tipo de tentação que Jesus experimentou no deserto durante 40 dias tocou em 3 áreas da vida humana: o físico, o emocional e o espiritual. Jesus foi levado para o deserto para ser experimentado, para ser formado no seu caráter, porque ali ele estava como um homem, ele não estava como Deus, porque ele, como Deus, não precisaria ser experimentado para vencer o diabo. Como Deus, ele poderia dar um sopro para destruir o diabo. Mas ele veio como homem, e como homem ele precisava mostrar para a humanidade que o que Adão cometeu no Éden era possível não cometer. Era possível vencer a tentação do Éden. Então, por isso que ele veio como homem. E como homem, ele é conduzido para esse deserto, e lá nesse deserto, ele é experimentado. E é muito interessante a gente falar disso, porque a gente acha que Jesus foi tentado só depois dos 40 dias. Não é assim? Mas Jesus foi tentado os 40 dias. O que é isso? Evangelho de Marcos. Vocês estão me compreendendo? Tá? Tudo tranquilo aí? Tá? Vocês estão muito quietos e o silêncio ele diz 2 coisas. Eu estou entendendo tudo, não estou entendendo nada. Estou dormindo.
versos de número 12 e 13. Pode ler quem achou. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, a gente muitas das vezes lê o texto de Mateus capítulo 4, que dá uma visão do que aconteceu enquanto Jesus ficou lá no deserto. E pelo fato do texto dizer assim: depois de 40 dias teve Jesus fome e o diabo apareceu para o tentar. A gente tem a tendência de querer acreditar que Jesus só foi tentado depois dos 40 dias. Mas na realidade Jesus foi tentado os 40 dias. E depois dos 40 dias foi uma tentação maior ainda. Foi um teste final, porque agora Jesus já está debilitado. Saideira. Saideira. É mais ou menos como se... existe uma brincadeira que o pessoal diz assim, que quando ele não vem, manda os seus secretários. Já ouviram esse ditado? Então era mais ou menos como se ele estivesse mandando os secretários os 40 dias e não tinha dado certo. Ele falou, não, agora vem no vou. Pessoalmente. Deixa eu ir lá que eu vou ter um diálogo com ele. Eu vou resolver esse negócio. Eu sei como tocar numa ferida. Eu sei como mexer com ele. Eu sei como desestruturar. Deixa comigo. E aí ele vai. Então por isso que Mateus vai dizer que depois dos 40 dias, Mateus capítulo de número 4, a seguir foi Jesus, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Outro detalhe: Jesus foi levado por quem ao deserto? Espírito. Então não se assuste com os desertos da sua vida, porque Deus também conduz gente para o deserto. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que o deserto que a gente está passando é porque a gente deu uma pisada na bola. Na verdade foi Deus que nos conduziu para lá, para experimentar o nosso caráter, para formar em nós uma identidade do céu, uma identidade do reino, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Então nem todo deserto é porque você pisou na bola. A diferença é que o deserto com Deus tem milagre. Quando Ele conduz para o deserto tem milagre. Agora quando você vai para o deserto sozinho, procure a rota de volta e saia dele. Amém? Quando a gente leu Ezequiel capítulo 37, Vale dos Ossos Secos, o texto diz assim: e ele foi levado em espírito ao Vale dos Ossos Secos. É por isso que teve milagre, porque ele foi levado, ele não foi sozinho. Tem muita gente que entrou em alguns vales com suas próprias pernas, e por isso não tem milagre. Mas quando Deus conduz até o vale, tem milagre. Amém? Amém. Então o texto diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: aqui já começa uma tentação agora de uma escala mais pesada, de uma forma mais cruel. Porque é como se o tentador estivesse falando assim: não, eu sei como mexer com ele. Ah, deixa comigo. Primeiro tipo de tentação, ela é uma tentação emocional, que mexe com as nossas emoções. Se tu és o Filho de Deus, colocou em jogo a paternidade e a filiação. Em outras palavras, estava dizendo assim: se tu és o Filho, por que ele não está tendo dó de você? Por que ele te mandou para a terra para sofrer? Por que ele te mandou para esse lugar cruel? Por que ele te mandou para cá sabendo que o próprio povo vai te matar? Se tu é filho, por que ele fez tudo isso? Então, as primeiras palavras do tentador foi para desconstruir o emocional de Jesus. Aquela história do: vamos ver se tu é ou não é mesmo. O que você acha? Guarde isso no coração de vocês. O caminho mais fácil do inimigo atacar
relacionamentos é a rota mais fácil do inimigo destruir uma vida. Eu digo que existem dois momentos que nós somos muito vulneráveis. Quando a gente está alegre demais e quando a gente está triste demais. Quando a gente está alegre demais, a gente esquece de vigiar. E quando a gente está triste demais, a gente nem vigia mais, porque a gente está tão triste que a gente não dá tempo mais nem para fazer nada. Então são dois momentos muito delicados na vida do ser humano em que os nossos sentimentos ficam vulneráveis. Quando a gente está alegre demais, os nossos sentimentos ficam vulneráveis, porque a gente alegre demais confia em todo mundo. Porque a gente está alegre e a gente está feliz e a gente acha que todo mundo que está rindo perto da gente está rindo porque está alegre com a gente. Mas nem sempre toda risada quer dizer que está alegre. Tramando alguma coisa. Então, quando a gente está alegre demais, o nosso sentimento está vulnerável, porque a nossa felicidade, às vezes, a gente pensa que está contagiando ao outro ao ponto dele estar alegre também. E quando a gente está triste demais, o nosso sentimento também está vulnerável, porque enquanto a gente está alegre e confia em todo mundo, quando a gente está triste, a gente não quer confiar em ninguém. Então a gente fica uma casa sem muro, uma casa sem proteção, uma casa muito vulnerável. Então, a primeira rota que o inimigo entrou aqui, eu vou tentar ele apelando para as emoções. Se tu és filho. Então, se tu és filho, leva para muitas dimensões. Se tu é filho porque sofre, se tu é filho porque está difícil, se tu é filho porque você precisou vir para o deserto, se tu é filho porque está tendo que fazer isso, se tu é filho porque abriu mão da glória, se tu é filho porque teve que se humanizar. Então, o diabo sabia as estratégias de tentar derrubar Jesus. Então, a primeira foi se tu és filho. Pastor, eu tenho uma dúvida nesse texto aqui. Quando ele se refere ao diabo nesse texto, ele está falando do próprio Satanás como a personificação, ou o diabo como os nossos sentimentos, aquele embate dentro da nossa cabeça mesmo, o conflito emocional da nossa mente. Como diz o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, os nossos próprios diabos que tem na mente. Não, ali é o diabo personificado mesmo. Porque ele se apresentou a Jesus. E depois, na sequência do texto, vai dizer que ele conduziu Jesus a um pináculo e depois ele conduziu Jesus a um monte. Então é a personificação do próprio ser que um dia foi chamado de anjo de luz e de querubim ungido, se materializando e inter com Jesus. Então as emoções é o caminho mais fácil, é o caminho mais frágil. Mas na sequência ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras sejam transformadas em pães. Segundo o texto agora é no físico. É na esfera das necessidades. É na esfera da escassez. Se tu é filho, por que está com fome? E se tu é filho e tem poder, por que não transforma a pedra em pão? Se tu é filho e tem poder, por que não dá um jeito de sair disso? Então é saber como conseguir tirar alguém do seu estado natural, do seu estado normal. Mas Jesus estava... Traz para o dia de hoje, se tu é filho que está no estreito. Justamente. Por que tanta dificuldade se tu é filho? Sabe aquela historinha do Gideão? Capítulo de número 6 do livro de Juízes. O anjo aparece lá e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Capítulo 6, verso de número 12 ou 11. E aí Gideão olha para ele assim e fala: se ele é comigo, por que todo esse mal me sobreveio? Ô, miserável, Gideão. Porque a gente tem a tendência de achar que porque Deus é conosco não vai ter nada de mal. A gente tem a maneira tendenciosa de interpretar o Salmo 23 de uma forma muito equivocada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Não se assuste
versículo. O texto é: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. É por isso que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não me faltará. Porque quem não vai faltar é o pastor, não é as situações. Tranquilo? Vocês pararam assim de uma forma muito... Então, muita gente acha isso, que porque Deus está com ele não vai ter dia mau. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6 também, olha aqui. Jesuicidência, não é coincidência. Capítulo 6 do livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 10, ou a partir do verso 10, ele diz: no mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estai-vos revestidos de toda a armadura de Deus, para poder suportar o dia mau. O dia mau é uma realidade na vida do cristão também. O dia mau é uma realidade da vida de todo ser humano. Só que o dia mau só vai ser de fato mau para quem estiver desarmado. Porque para quem está revestido com as armaduras que a palavra de Deus fala para se revestir, ele vai suportar os dias maus. Agora, se ele não tiver com as armaduras que a palavra de Deus manda ele estar, o dia mau vai ser para ele um dia muito mau. Ele vai pensar em ir embora. Ele vai falar: Deus não está mais comigo. Eu não quero mais ser crente. Eu estou largando a Bíblia. Estou jogando a gravata fora. Ele vai dizer um monte de coisa. Mas para quem está com as armaduras, sabe que o dia mau vai chegar. E quando o dia mau chegar, ele vai dizer igual o João disse: amém? Então, essa tentação que Jesus está passando, ela tem degraus. Um são nas emoções e o outro é no físico, na linha da necessidade. Está com fome, cara, come. O que tem de mais transformar uma pedra em pão? Estava tudo não tinha nada de anormal, aparentemente. Alguém que está com fome faz o quê? Come. Só que comer daquele jeito não seria a forma correta. Porque se Jesus transforma aquelas pedras em pães, automaticamente ele estava dizendo para o diabo: parei de confiar em Deus. Porque ele foi conduzido para lá por quem? Pelo Espírito de Deus. Então ele precisava ficar lá na dependência de Deus. Se ele transforma, ele está dizendo: estou autônomo agora, carrega solo. Ele precisava confiar. E aí ele vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E aonde que está esse texto? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 8. Vamos dar uma lida lá, para a gente entender porque toda transição precisa ter um deserto na frente. Já estou terminando, tá, gente? Já? Já? Já é 9h35, né, galera? Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não seus mandamentos. Todo caminho de deserto é um caminho de tratamento de caráter, de tratamento de humilhação,
de nos pôr à prova, para Deus mostrar para nós, porque não é para Ele saber, é para Ele nos apresentar para nós mesmos, para nós sabermos o que está de fato dentro do nosso coração. Então, o deserto é o lugar que Deus escolhe para te apresentar para você mesmo. Pior que as próprias proposições aqui, elas falam disso, ET, EC, ela se volta para a pessoa. Quer dizer, não é para que Deus conheça o que está aqui, Ele já sabe, mas na verdade, para que Ele mostre para mim o que tem guardado escondido aqui dentro. Perfeito. Então, o deserto é o lugar que Deus escolhe para te apresentar para você mesmo. Porque muitas das vezes, quando a gente não está lá, a gente tem facilidade para julgar como seria lá. Ou para analisar quem está passando por lá. É muito tranquilo. Um exemplo recente disso, estava lá com o pastor Emerson esses dias lá no condomínio e teve essas paralisações da gasolina e tudo mais, esses negócios dos caminhoneiros, ficou muita gente sem gasolina, inclusive eu também fiquei. E a gente estava comentando, muita gente nas filas dos postos e tal, e toda aquela situação, e eu falei para o pastor Emerson, olha, infelizmente tem muita gente que precisa da gasolina para trabalhar porque são autônomos. Então ele tem que estar lá naquela fila. E nisso passou uma mulher com o celular no ônibus, e filmando, e falando, um monte de não sei o quê, na fila, comprando gasolina. Só que ela está indo trabalhar de ônibus. Depende do quê? Quer dizer, eu não dependo da gasolina, então é fácil falar de quem está na fila da gasolina. Falar na pé, então, né? Aí eu falei para o pastor Emerson, se ela quisesse realmente fazer o protesto, ela não estaria indo trabalhar nem de ônibus. É muito fácil julgar quem está do lado de lá sem estar passando o que a pessoa está. Então, o deserto é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. É um período de transição, porque o deserto foi o segundo passo antes da terra prometida. Saiu do Egito para ir para a terra prometida, mas não foi logo de cara assim, sai de vidro. Saiu da terra. Tcharam! Prazer, deserto. Opa! Seja bem-vindo. Deserto em hebraico é Midbar. Significa lugar da voz. É no deserto que a gente escuta a voz de Deus. Você grita com toda a sua força e ouve Deus falar. Porque deserto é um lugar solitário. Então, quando você está sozinho, você escuta melhor. Quando você está sozinho, a sua audição fica aguçada. Que a gente é experimentado, que a gente é tratado, que a gente é cuidado, que a gente passa a conhecer o que de fato está dentro do nosso coração. O verso 3 diz, ele humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então ele diz, olha, esse período do deserto foi um período de experimentação, mas durante esse período de experimentação, esse povo foi cuidado por quem? E se Jesus no deserto resolve fazer um milagre? Teria falhado na missão também. Então ele precisava estar lá e depender de Deus. E não do poder que ele sabia que poderia usar a qualquer momento, sendo o Deus encarnado. Então, lá no deserto, esse povo aqui se alimentou com um maná, que eles não sabiam o que era, nem os pais deles conheciam, mas hoje a gente conhece, que era parecido com uma semente de coentro, que dava para fazer bolo, porque o texto diz para nós, era o orvalho que caía da noite, num arraial fora do arraial que Israel ficava, numa distância de caminhada de um dia. Caminhada de um dia era aproximadamente 25 quilômetros. Então eles tinham que levantar do arraial onde eles dormiam, caminhar 25 quilômetros, pegar o maná que caía gratuitamente e voltar para o seu espaço. Não podia pegar para o outro dia, porque se pegasse para o outro dia apodrecia. Não tinha
pegar a porção somente do dia. Porque se eles pegassem para o outro dia, não ia dar certo. Então, Deus já estava exercitando o processo da não preguiça. Levanta e vai em busca. Porque eu dou, mas eu não faço cair dentro do ninho. Tem que sair para ir buscar. Deus poderia fazer a obediência. Deus poderia fazer o maná cair dentro do arraial, mas Deus fazia cair fora, para que o povo levantasse e fosse buscar o que Deus já tinha preparado. É mais ou menos o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso número 7. O que pede, recebe, mas só encontra quem busca e só abre para quem bate. Sabe qual é engraçado? Que esse caminhar dessa distância, se você parar para pensar, poxa, é uma caminhada que você leva um tempão ali pedalando. E nessa de levar um bom tempo Na pedalando... minha casa aqui. E pode parar para pensar. Quem vai de ônibus? Quando você termina o teu dia, normalmente você sai pensando em tudo aquilo que aconteceu ou coisas que você vai fazer, não é? E Deus está fazendo a mesma coisa aqui com esse povo. Porque Ele está fazendo, primeira coisa, lembrar daquilo que Ele já tinha feito, porque lembrando você aprende a esperar e descansar. O diabo faz engenharia reversa. Ele faz você ser oprimido para você não lembrar do que Deus fez e assim você não espera. Os textos bíblicos, quando falam desse aspecto, é sempre lembra. Lembrai-vos. Então, o povo tinha que acordar e ir lá buscar. Imagine que nesse processo de caminhada, muitos deles falaram assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou pegar para ficar para a semana toda. E muitos deles fizeram isso, mas aconteceram. Não deu certo. Então, era um processo de exercício que estava sendo colocado dentro deles, porque do lugar onde eles estavam até o lugar que estava no maná, dava para eles pensar muita coisa. Dava para pensar demais, né? Meu Deus. Então, eles eram experimentados. E esse maná ele era especial. Eles não sabiam como aquele orvalho se transformava naquela espécie de alimento. E daquela espécie de alimento eles faziam aquilo se transformar em bolo, em pastas de pão, em fazer um monte de coisa. Mas só dava para fazer esse monte de coisa porque caía do céu, era um tipo de comida especial. Eu não sei se você sabe, mas era comida dos anjos. Eram os anjos que se alimentavam dessa comida. Você quer saber onde está escrito? Abra aí Salmo 78. Aí vem o miserável do homem e ainda quer comer uma codorninha, né? Oh, papai. Salmo 78, verso de número 23, 24 e 25. Quem achou pode ler para a gente. Salmo 78, verso 23, 24 e 25. Lê um de cada vez, gente. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Em alguma tradução, os poderosos está anjos aí? Tem uma tradução aí? Não. Vou procurar aqui. Vai ter na CF, né? Essa daí aqui tem. É. Pão dos anjos. O pão dos poderosos. Na realidade, quando você estuda angelologia, as hierarquias são divididas em arcanjos, querubins, serafins, anjos, tronos, poderosos, principados, hostes. Salmo 78, 25. Como está na sua tradução?
eles se alimentaram do pão que os anjos comiam. Por isso que Jesus falou para os judeus: não, eles não se alimentaram do pão vivo que desceu, porque eu sou, senão eles tinham me comido lá em cima, tinham acabado comigo. Não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não o pão que eles comeram lá no deserto, porque o pão que eles comeram lá no deserto era outro tipo de pão. Só que eles comeram tanto isso, e depois eles começaram a praguejar sobre esse tipo de alimento. Eles começaram a dizer: só tem esse pão ruim para nós comermos? Oh, miséria. Queremos comer outra coisa. Vou chorar para Moisés. Sabe qual foi a palavra que eles usaram para falar que esse maná, que um dia foi bênção na vida deles, já não era mais? Só tem para nós esse pão vil. Isso é uma ingratidão. Moisés falou: não, está tudo errado. Não sabe. Um dia foi bem, depois não é mais. Mas não é muito diferente de hoje, não. O homem continua sem da mesma forma. Sabe o que acontece? Quando a gente passa a se acostumar com o que Deus faz, a ponto de tornar o sobrenatural natural, aquilo se torna vivo. Não tem mais graça. Eu não sei explicar como acontece, mas já aconteceu tantas vezes que para mim virou algo. A gente quer carne agora. Deus falou, Moisés, fala para o povo que o povo vai comer carne, hein? Mas vão comer de verdade, hein? Fala para eles que vão comer carne. Lá no livro de Números vai dizer que Deus soprou um vento contrário. O vento sempre vai do norte para o sul. Deus mandou o vento que vem do sul para o norte. Deus mandou o vento contrário. Nem todo vento contrário está trazendo maldição. Tem vento contrário que traz bênção também. Soprou um vento contrário que trouxe um codorniz para ele. É como se a bênção tivesse passado. Deus falou: errou o caminho, volta. Já achei. Porque o camarada está ali. E aí eles comeram tanta carne nesse dia, tanta carne, que começaram a passar tão mal, que eles começaram a sair carne por todo tipo de buraco que ele tinha no corpo. Misericórdia. Tão mal. Deus falou: eles vão comer carne a ponto de colocarem para fora. Porque tornou que era a bênção um dia de um pão vivo. Quando a gente rejeita o que Deus nos dá, passa a não considerar mais como uma bênção, a gente vomitar coisas que estão dentro de nós, para a gente poder valorizar as coisas que Ele nos deu lá atrás. Muito forte isso. É Então forte. Jesus ele foi testado no físico, a esfera da necessidade. Deus foi tentado nas emoções, na área da filiação e paternidade, se tu és filho. E Deus foi testado no espírito. Quando, no capítulo 4, ele é conduzido a um monte e o diabo fala assim para ele: assim, se tu me adorar, se se prostrar para mim, te dou tudo isso aqui. Ó. E o texto vai dizer: o diabo apresentou para ele, no verso de número 8, do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Levou-o ainda o diabo a um monte alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Foi tentado na alma, as emoções, não deu certo. Foi tentado no físico, esfera da necessidade, não deu certo. Então vou testar no espírito, no ego. Qual homem que não quer poder? Qual homem que não quer ter poder na mão? Sabe que os nossos primeiros pais lá no Éden tombaram? Porque eles ouviram a mentira da serpente dizendo:
Como? Comeram. Porque esse é o objetivo do inimigo. E sempre foi. Eu disse esses dias para um povo que o prazer do diabo nunca foi querer ser maior do que Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser semelhante. Ser igual a Deus. Queria ser maior. Não, se eu for igual a Deus, para mim já vai ser o suficiente. Vou ser honrado igual a Ele, vou ser adorado igual a Ele, vou ser exaltado igual a Ele. Eu queria ser semelhante. E não conseguiu, foi por causa disso que ele caiu. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. São os dois textos que vai dar essa referência. Ele não quis ser maior, ele quis ser igual. E a raiva dele para com a igreja é porque a todos que é reformados em Cristo é feito a semelhança dele. Então nós temos a semelhança de Cristo, ele não. Destruído. Aí o cão pira. Para você ficar deformado. Então ele foi tentado no físico, na alma e agora no espírito. O espírito trata o nosso ego. Todo pecado de orgulho não está na alma. Todo pecado de orgulho está no espírito. Todo pecado de orgulho está no espírito. É por isso que muitos textos vai dizer homem de espírito altivo. Esse homem de espírito orgulhoso. É por isso que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, eu finalizo aqui, tá, gente? Melhor, 2 Coríntios, capítulo de número 7. Tá? O perigo, 2 Coríntios, capítulo de número 7. Olha o que diz. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto as da carne como a do, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, existe pecados que ocorrem na nossa carne. A nossa carne aqui, não entenda a carne como sarx, como pele, mas na nossa alma. E pecados que acontecem no nosso espírito. Todo pecado de orgulho, de vaidade, não está instalado na nossa alma, está instalado no nosso espírito. É o espírito da grandeza. Então isso mexe com a alma, mas ele está instalado no espírito. Por isso que o nosso espírito também precisa ser purificado. Então Jesus ele foi tentado nesse sentido, no espírito. Eu quero testar o teu espírito. Eu quero ver se você vai resistir, saber que pode ter poder na mão para fazer o que você quer. Eu duvido se você não vai ceder. Aí Jesus fala, não, rapaz. Pode ir embora, porque está escrito que somente amarás e somente a Ele adorarás. E aí a palavra de Deus vai dizer que o diabo foi embora. Aqui no versículo de Mateus, vai dizer que o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram. Mas em Lucas, capítulo 4 também, olha como está escrito. Capítulo 4, verso de número 13. Passado que foram as tentações, de toda sorte apartou-se dele o diabo até o tempo. Até o tempo? Como é que está aí? Então abre agora em Hebreus capítulo 4 para a gente. O diabo deixou ele esperando um tempo oportuno. O verso 16 do capítulo 4 da carta aos Hebreus que nós acabamos de ler diz assim. Versículo 16 do capítulo 4.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião. Do mesmo jeito que o diabo fica procurando uma oportunidade para te tentar e te tirar do foco, existe também uma oportunidade da parte de Deus de você receber misericórdia e socorro. Basta se achegar com confiança. Chegando com confiança. Do mesmo jeito que o diabo procura uma oportunidade para te derrubar, existe uma oportunidade de Deus para ele exercer misericórdia e socorro na sua vida. Então, esse é o texto que nós tínhamos para compartilhar hoje com os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês que veio nesta noite. E que grave na mente de vocês esse trecho do verso 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, nós temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Beijo no coração de vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira. O Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações e acrescentando muito mais do que eu falei nesta noite. Amém? Deus abençoe.